Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição da live quinzenal aqui do Azure na Prática. Hoje nós estamos na edição 23, onde nós vamos falar sobre automação comercial em conjunto com o Azure e com o Azure DevOps. Como que a gente pode utilizar o melhor desses dois mundos aí no contexto de automação comercial. E nós estamos aqui com alguns convidados especiais, tá, que entendem bastante do assunto. Primeiramente, gostaria de falar aqui com o nosso amigo Marco Polo. Seja bem-vindo, Marco. Beleza? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Um prazer para a gente estar aqui de novo com vocês, poder contribuir um pouquinho com a turma de TI, desenvolvedores e de automação comercial. Show de bola, muito bom. E também temos aqui o Claudenir, aqui, grande Claudenir aí, ó. Beleza, Milton? Como é que você está? Tudo bem? Renato, Marco? Prazer, pessoal, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui. Bora falar um pouquinho de Azure, bora falar um pouquinho de automação comercial, passar um pouco de visão e os especialistas colocarem a mão na massa e mostrar a Azure na prática. Show de bola. E o Renato também está aqui com a gente. Fala aí, Renato. Boa noite. Opa, tá no mudo. Tá no mudo. Boa noite, Milton, Aê. Marco Polo, Claudenir. O Marco até sugeriu fazer essa live, né, por conta de contato que ele tem com empresas aí de automação comercial, e tem muita coisa no Azure aí para quem trabalha com aplicações comerciais, ERPs, que vocês podem estar utilizando, né, para modernizar as aplicações. Então, o Claudenir e o Marco vão falar bastante aí sobre isso, e caso vocês tenham dúvidas também, podem procurar a gente aí nas redes sociais, inclusive. Show de bola. O Marco Polo, ele já participou de algumas lives aqui conosco, onde a gente falou exatamente sobre LGPD, não foi? Para Software House, exatamente. Com o nosso amigo Ricardo Soares, da Solaris TI. Grande abraço. Isso aí. E aí a gente convidou o Marco aqui para poder falar dessa parte de automação, e aí ele deu a ideia da gente convidar também o Claudenir, né? O Claudenir, para quem não conhece, ele é Microsoft MVP também. Eu acho que foi um dos primeiros aqui do Brasil, é isso? Isso aí, primeiro, exatamente. Quantos anos já de MVP, Claudenir? 20, esse ano eu faço 20 anos, cara. Caraca! 20 anos. Foi em 20 summits na Microsoft Estados Unidos, cara. Quando você virou MVP a primeira vez, eu acho que eu tinha 12 anos. Então... Boa, Milton. Obrigado por me sentir velho. Lá atrás, nos primórdios, quando as águas do dilúvio baixaram, que a tampa da Arca de Noé abriu, quando veio uma voz, precisamos de um MVP, já vinha Claudenir automatizando a fila de animais. Boa. Show de bola. Então, Claudenir, fala para o pessoal aí qual que é a sua experiência com a automação comercial, onde você trabalha, fala um pouco mais aí, por favor. Bacana. Legal, Milton. Eu separei, pessoal, 7 minutinhos aqui, coisa rápida, para a gente trocar uma ideia sobre cloud computing na automação comercial, e aí envolve exatamente o Azure. Como eu sou um cara disciplinado, vou colocar meu cronômetro aqui para rodar, para não passar aqui, viu? Olha só, moçada, no ano de 2015... eu tive lá em Orlando, num evento chamado Ignite, ok? Onde estava lá o Satya Nadella, Michelle Obama, só caras grandes lá para fazer o keynote, e um vice-presidente de tecnologia e cloud da Microsoft, ele postou uma foto muito grande lá, um PPT gigante, todo em preto, com uma frase branca que dizia assim: "The cloud is not for everyone." A nuvem não é para todos. Aquilo me marcou muito, porque, caramba, eu sou de automação comercial, ponto de venda, offline, não pode parar, não pode ter fila, tem que ser 100%, não pode estancar, não pode depender de internet. Eu falei, cara, essa frase é para mim, a nuvem não é para todos, é para automação comercial, né? Isso foi a primeira impressão, né? E aí o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando, e você começa a entender que, realmente, você ter uma aplicação na automação comercial 110% nuvem, não é um bom negócio mesmo, não. Porque a automação comercial é missão crítica.
O PDV não pode parar. O PDV tem que trabalhar também offline. Agora, faz muito sentido você pensar no seu PDV híbrido, né? Ele trabalhando offline quando for necessário e ele sincronizando com a nuvem online, ou ele consumindo recursos do próprio Azure, né? O Marco depois vai mostrar vários recursos que o Azure tem. E aí, moçada, aproveitando essa pegada de você consumir recursos no Azure, né? Vamos falar um pouquinho de futuro, ok? A Microsoft, tá? Ela está olhando para o retail, ela está olhando para a automação comercial. Automação comercial fora do Brasil chama-se retail, varejo, ok? Em 2019, eu tive numa feira de varejo mundial chamada NRF, em Nova York, momentos antes da pandemia, e eu passei 2 semanas lá. Moçada, todos os estandes de automação comercial tinham um pé na nuvem, todos. Trabalhava offline, trabalhava sem internet, mas todos tinham assim, cara, isso aqui vai para a nuvem, você pode consumir em qualquer lugar depois. Cara, esse recurso aqui de computação gráfica e computer vision, eu reconheço os alimentos com serviço na nuvem, não tem nada de processamento aqui. A loja não precisa ter servidor aqui on-premise. Então, uma série de pequenos serviços que o varejo consumia no mundo estava indo para a nuvem. Eram serviços que não eram missão crítica, né? Não dependia do cliente pagar, do cliente passar pela fila, etc. e tal, mas eram serviços complementares à automação comercial. E o mundo, galera, está indo para isso. Nessa feira, NRF de Nova York, o que acontece lá, chega no Brasil no ano seguinte e já está chegando aqui. Você já começa a ter aqui já mercados autônomos, pagando por QR Code, sem caixa, e o cara também fazendo já reconhecimento do produto através do celular, Computer Vision total. E o Azure tem esse serviço de Computer Vision, Learning Machine com fotos, com objetos, com produto, com roupa, com tudo, né? Então você não precisa codar isso, você só precisa consumir isso, né? Eu sou da época de self-made man, gosto de codar, ter direito ao meu código, consumir o código inteiro, isso acabou. Tem tanta coisa nova hoje que você não consegue dar conta codando. Então, consuma. Você consegue consumir isso na nuvem. E aí, me permita compartilhar um site importante com vocês aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Vou compartilhar o vídeo aqui, só um minutinho. Só para eu não compartilhar errado aqui, eu tenho 2 monitores, vou compartilhar a tela 2, tá? Me permita compartilhar, por favor, esse site que está aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o site mundial da Microsoft para varejo, tá? É Microsoft Industry Retail. A Microsoft tem várias indústrias, tá? Automobilística, automação industrial, aeronáutica, tudo. E uma das indústrias que ela está olhando no mundo, ok? É o retail, que é o que a gente chama aqui de automação comercial. Lá fora eles não chamam commercial automation, eles chamam de retail, ok? E aí é que mostra vários setores do varejo que você consegue inovar exatamente colocando o pé na nuvem, usando um recurso de nuvem. Não só de storage, ok? Para armazenar o teu XML. Não só storage, tá? Storage também é fundamental, claro, né? Ter na nuvem, acesso em qualquer lugar, qualquer device, né? Qualquer dispositivo, qualquer lugar, mas recursos mesmo inteligentes, que te dão inteligência, ok? E aí, nesse site aqui, vale a pena você acessar, ok? O Microsoft Industry Retail, ok? Ele te dá um pouco dessa visão da Microsoft pro varejo e traz alguns papers internacionais sobre tendências. Um dos papers eu separei aqui, que é esse cara aqui, ó, Cloud Drive Digital Transformation, ok? Uma pesquisa mundial mostra, moçada, que aqui, ó, pelo menos metade aqui, tá? Quase metade, tá? Ou tá iniciando alguma coisa na nuvem para o varejo, ou tem um plano de nos próximos 2 anos iniciar. Então ninguém tá fora. Dificilmente a pesquisa detectou alguém assim, não quero nuvem no meu retail, não quero nuvem na minha automação comercial, todos estão indo para a nuvem, colocando um pezinho na nuvem de alguma maneira. Não é a automação comercial rodando na web, não, tá? É você realmente consumir algum recurso da nuvem que traga inteligência e vantagem competitiva para o seu negócio. Agora, do ponto de vista do varejista, do ponto de vista do cara da padaria, do ponto de vista do cara do supermercado, que é a última milha na automação comercial, olha o que essa pesquisa mostra, moçada. Essa pesquisa mostra, ó, que 2018, tá, o interesse era menor, 2019 o interesse aumentou, 2020 com a pandemia, pum, explodiu. Todo o varejo querendo ir para a nuvem. Isso aqui significa delivery, e-commerce, todo mundo querendo ir para a nuvem. Mas, olha o título, eles estavam com insuficiência de gente com capacidade para fazer isso, ou não queria fazer isso, ou tinham resistência a isso. Olha que dó, dá dó, né? Eles querem, o interesse aumentou, mas a grande barreira da adoção era insuficiência de skill, né? Então, assim, o varejo está pedindo isso. Isso aqui é um paper, não vou passar o paper inteiro, tá? Ele está em inglês, cara,
Google Translate, para quem não sabe inglês, seleciona aqui, joga no Google Translate, leia, mas não perca de ler esse paper aqui, tá? Você tem aqui uma pesquisa mundial, incluindo na América Latina, de tendências pro varejo. Okay? Então, fica esse site aqui, ó, para vocês verem que é o site da Microsoft para varejo, para retail, para vocês se inspirarem aí, ok? E poderem entender para onde a gente está indo, para onde a gente está caminhando, né? O que está acontecendo no mundo e vai vir para o Brasil, sem dúvida alguma. Eu queria compartilhar um último dado com vocês aqui, que são 2 slides apenas, tá? São esses 2 slides que eu separei aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui, vamos lá. Eu estou aqui com 6 minutos e 40, viu? Só bem cronometrado, não sabe? Segura aí. Ó, eu tenho 2 slides aqui, ó. O primeiro slide que eu queria mostrar para vocês aqui é esse aqui, moçada, ó. Essa aqui é a tendência mundial. Ou a tua aplicação em automação comercial para varejo, ou ela tem um pezinho na nuvem, ou ela tem um pezinho no Big Data, ou ela tem um pezinho em inteligência artificial, ou ela tem um pezinho no social, ok? Mandando coisas via rede social para o cara, WhatsApp, toda essa interação, ou ela tem mobilidade. Se você olhar para a tua aplicação, moçada, de automação comercial, e ela não tem nenhum desses 5 itens aqui, cara, você tá muito atrasado. Você realmente precisa repensar. E dá tempo ainda, viu? Essa pandemia está ajudando a gente, dá tempo ainda, tá? Se você olhar para a tua aplicação, ela não tem nenhum desses pilares aqui, trazidos pelo Gartner, lá em 2010, com uma revolução que aconteceria de 2015 em diante, cara, reveja o teu processo, reveja o teu sistema, reveja a tua arquitetura, reveja a tua estratégia, e a sua automação comercial precisa estar dentro de um desses pilares aqui, que são os 5 pilares mundiais trazidos pelo Gartner, e todos eles rodam em nuvem. A nuvem é nuvem por si só, o social é nuvem, a mobilidade depende de nuvem, o Big Data, obviamente, é nuvem, com Lake Data em nuvem, a inteligência também em nuvem. Então, assim, você tem tudo hoje para realmente poder aderir à nuvem. E tem um estudo que diz que no varejo, naquele mesmo paper que eu mostrei para vocês ali, moçada, tem um estudo que diz que no varejo são gerados 40 petabytes de dados. Vocês têm ideia do que é isso? Petabyte, já ouviram falar nisso? Tem petabyte, bogabyte, petabyte de dados. O varejo gera 40 petabytes de dados, porque no caixa da automação comercial, no caixa do supermercado, passam 2 coisas mais valiosas para o varejo, o cliente e o produto. Esses 2 dados geram milhares de outros dados e outras combinações. Cara, você não vai colocar um servidor na loja para poder processar tudo isso, não faz sentido. Você usa a nuvem, legal? Só para a gente ter uma ideia, eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Sabe o que é 40 petabytes de dados? Vamos relembrar aqui, ó. 1 byte, 1024 é 1 mega, 1024 mega é 1 gigabyte, 1024 giga é 1 terabyte, 1024 tera é 1 petabyte. A gente está dizendo que o varejo gera 40 petabytes, são 40 mil terabytes. Isso quer dizer que são 40 milhões de gigabytes gerados no varejo. Como é que você processa isso? Cara, sem nuvem, isso realmente é impossível. Você está realmente na rua, sem você ter um processamento em nuvem para trabalhar com toda essa inteligência. Então, fica aqui um incentivo, queria dar esse empurrão aqui, para que todo mundo olhasse estrategicamente para a nuvem. Não é ter o PDV 100% em nuvem, é consumir serviços em nuvem. PDV é missão crítica, a gente sabe que ele realmente tem um trecho dele que tem que ser offline, não tem jeito, mas você consegue realmente fazer uso dessa estratégia em nuvem. Então, eu queria dar esse empurrão, esse incentivo para toda a galera aqui, e o Azure está aqui, sem dúvida nenhuma, com todos os serviços para ajudá-los nisso. Tudo bem, Nilton? Show de bola aí, valeu pelo insight, hein? Muito bom mesmo, muito bom. E dando continuidade aqui, fala para o pessoal aí, Marco, qual que é a sua vivência aí com automação comercial, qual que é a sua atuação? Explica mais aí para o pessoal. Legal. Eu sou responsável pelo SAC Fiscal. O SAC Fiscal é um serviço de suporte fiscal para software houses em compliance fiscal. A gente fala que a parte fiscal é o submundo do desenvolvimento de software, né? Você aprender programação, aprender a desenvolver software para ficar emitindo cupom e calculando imposto em nota fiscal, né? Então a gente abraçou essa área de compliance fiscal e a gente dá suporte à software house na parte fiscal e também na parte de privacidade de dados e adequação para LGPD. Eu comecei na parte de TI junto da parte de administração de empresas, há alguns anos atrás, eu comecei na época do Clipper, né, quando eu me interessei na área de TI.
o que se aprendia nas escolas Microsoft, franquias pelo Brasil todo, era aula de Clipper com DBase e o famoso programa para locadoras, né? Quem nunca fez um programa para locadora VHS, com aquelas telas em Clipper, controlar a evolução, saber quando que a fita volta. E a pior parte era controlar o talão de cupom, porque você podia comprar mais barato 50 locações, pagava mais barato, e pagava com ticket. Então você tinha que controlar no sistema de locadora quantos tickets pagaram, quantos faltam pagar, etc. Então era sofrida a vida de automação de locadora VHS, viu? E aí a gente, em paralelo à parte de TI, eu sou da área de gestão e finanças, controladoria, estou na área de contabilidade, área fiscal, só que desenvolvimento sempre foi como suporte. Para mim, sempre foi meio, nunca foi fim. Eu não tenho por carreira desenvolvedor como talvez todos aqui, tá? Eu sempre tive desenvolvimento como meio para fazer ferramentas para o meu dia a dia. Eu nunca fui profissional desenvolvedor por carreira. E nos últimos 6, 7 anos, desde que eu estou aqui no Sul, na Serra Gaúcha, eu estou 100% dedicado à automação comercial e fiscal. Foi quando eu posso dizer que eu reencontrei o Claudenir, porque eu era espectador dele na época de DN Automação, quando ele falava para a gente de PAF-SF, Daruma, impressora fiscal, os caras querendo emitir relatório na NFD da impressora fiscal. Como é que eu mando relatório de vendas por forma de pagamento na NFD? E o Claudenir, gente, NFD é um chipzinho, só é para ter aquilo e pronto, você não vai mandar nada para NFD. E aí, a gente se bateu nas comunidades, o Claudenir é de comunidade, eu também sou, nós somos de comunidade, e o SAC Fiscal é associado à FRAC, né? É uma entidade que representa as empresas de software, né, do nosso segmento. E, recentemente, né, me tornei aluno do grande Milton e do Renato Groff na parte de Azure e DevOps. O Vinícius também, tem que lembrar do Vinícius, hein? Sim, o Vinícius também, gente boa. Inclusive, eu tenho orgulho de falar, tá? Eu sou amigo do Raí Carneiro, que está prestigiando a gente aqui na live. Grande abraço, grande Raí. O Raí também me conduz aí em algumas ideias, me dá uma mentoria muito bacana. E aí, eu convidei o Renato, há poucos dias atrás, para uma live histórica, 2h30 de live pendurada, sobre automação comercial. Estava lá o Renato Groff e o Claudenir, onde nós falamos sobre inovação no PDV. A gente deu um pontapé ali inicial para trazer aspectos de inovação no PDV. E aí a gente fomenta isso e vem trazendo nas lives, nos vídeos, no canal, nos periódicos. A gente tenta fomentar na comunidade o espírito de inovação na automação comercial. A gente quer tirar aquele carimbo de que você tem que ficar igual 1990, trabalhando igual, daquele jeito, emitindo cupom e pronto. Então, tem mais tecnologia e ecossistema para a gente mexer em automação comercial, em nuvem e na integração, né? Essa é a proposta. Show de bola. Bom, pessoal, acho que a gente está com retorno. O pessoal se apresentou aí. É o seguinte, pessoal, a gente vai fazer aqui alguns avisos rápidos, tá? Olha só, a gente deixou uma enquete aqui no chat, se você puder responder essa enquete. A gente perguntou aí se você já utiliza o Microsoft Azure. 59% aí das respostas disseram que sim e 41% não. Legal. Depois dá uma olhada aí nessa enquete. É o seguinte, pessoal, antes da gente ir para nossa parte prática aqui, para a nossa apresentação, nós vamos dar alguns avisos aqui para vocês, tá? Primeiro aviso, a gente já tem uma próxima live marcada no dia 6/7, também uma terça-feira. 6/7, mais conhecido como daqui a 2 semanas. Exatamente. E vai ser uma live interessante aí, pessoal, porque pelo resultado da pesquisa aí, deu para ver que tem
bastante gente que acompanha as lives, alguns a gente identifica aí que é até aluno nosso, ou amigo próximo nosso, tá aí o Raí, o Leandro, né? Mas tem também o pessoal que não acompanha, né? E essa live vai ser um case de implantação de Azure DevOps. Vai ser um case bem interessante, vai ser aquele case de um monte de gente conhece pouco Git, por exemplo, tem gente que conhece, mas resistência, né? Não quer mudar as coisas, então para o pessoal aí que é de automação comercial, mesmo quem pensa em implantar DevOps, acho que vai ser bem útil, né, Milton? Exatamente. Então fica o convite para vocês aí, tá? Quem quiser participar aí dessa live, já tem um link de cadastro aqui no chat. E falando em Azure DevOps, olha só o que a gente tem para mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, tá? Eu apresento aqui para vocês, pessoal, acredito que muitos de vocês aí já devem conhecer, tá? Mas eu vou apresentar aqui a formação Azure DevOps. Para quem não sabe, a formação Azure DevOps, como o próprio nome já diz, é uma formação, tá? É um material 100% online, onde ele é dividido em materiais gravados na nossa plataforma, tá? É uma plataforma que a gente tem aí hoje, dia 22, mais de 100 aulas gravadas, são as aulas base da nossa formação. Além das nossas aulas base, nós temos aulas ao vivo, inclusive próximo sábado, agora dia 26, teremos uma aula ao vivo, das 9 ao meio-dia. O que é essa aula ao vivo? A aula ao vivo você vai participar e vai poder tirar todas as suas dúvidas, cenários, casos de uso que você possa ter no seu dia a dia e queira trazer para a gente. Você vai ter a possibilidade de abrir o microfone e conversar diretamente com os instrutores, tá? Além do material base, além das aulas ao vivo, nós temos aulas complementares semanalmente. Inclusive, a gente soltou uma aula complementar hoje também, tá? Tudo fica disponível na plataforma. Legal? O pessoal até pergunta, Milton, quantas horas de treinamento? Quantas aulas? A resposta nossa é o seguinte, hoje, tá? Na data de hoje, nós temos mais de 100 aulas, a gente tem 101 aulas e mais ou menos 40 horas de conteúdo. Mas esse número, ele não é exato, porque toda semana ele vai sendo incrementado. Então, um aluno tem uma dúvida, a gente vai lá e grava um vídeo e responde, coloca lá na plataforma. Surgiu uma atualização na ferramenta, a gente grava um vídeo e solta na plataforma. Tá? E além disso, tudo que eu mostrei para vocês aqui, pessoal, nós temos também, 3 pockets, tá? Na plataforma. Pocket Docker, onde a gente faz uma introdução ao Docker, fala de Docker Hub, Azure Container Registry, Azure Web App for Containers. Tem um pocket de Kubernetes, onde a gente faz a introdução ao Kubernetes, introdução ao AKS, gerenciamento de configuração, integração com Azure DevOps, pocket de Web App, tá? Esses 3 pockets aqui, ele agrega, é gratuito. E aqui, dá uma olhada nessa ementa aqui. Olha só o que nós temos aqui na formação. Módulo de introdução, configuração de conta e pessoal. Então aqui a gente vai falar de políticas de segurança, proprietários de conta, preview features, extensões, gerenciamento de usuários, configurações de team project, Azure Boards. A gente vai mostrar aqui como gerenciar as atividades dos seus projetos, tá? Utilizando o Azure DevOps. Aqui a gente tem o que é um work item, backlog, task boards, sprints, carries, gráficos, dashboards. Em seguida, a gente vai para o módulo de repos, onde a gente vai falar sobre toda a parte de gestão de código-fonte. Depois, pipelines, agentes, pools, agente hosted, privado, agente no Windows, agente Linux, variable group, security files, pipelines clássico, tá? Que é no modo lá, drag and drop. Pipeline as a code, que é o modelo YAML, onde você vai escrever o seu pipeline como um código, tá? Releases, test plans, Azure Artifacts, ou seja, isso aqui é um over delivery, tá?
é a formação mais completa de Azure DevOps que você vai encontrar hoje no mercado, é a formação Azure DevOps do Azure na prática, tá? E olha só, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, o que a gente tem aqui quando a gente se inscreve na formação Azure DevOps? Treinamento, aulas ao vivo, suporte no grupo do WhatsApp. Além de tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, tem um grupo exclusivo, tá? Tem até aqui alguns prints aqui do grupo, ó. Pessoal aqui falando, ó, parabéns pelo encontro. Poxa, o grupo é muito bom esses encontros, aprendendo muito com vocês. Então, assim, o grupo, o pessoal tira muita dúvida no dia a dia, é um grupo muito engajado, tá? Então, além disso tudo, a gente tem esse grupo aí, que é mais um ponto de encontro para você tirar suas dúvidas, tá? Esse conteúdo aqui, pessoal, por apenas R$ 597, tá? Quem entrar na formação neste período, tá? Vai ter acesso vitalício à comunidade e ao conteúdo, porém, nos próximos dias ou na próxima semana, a gente vai mudar esse formato. Não vai ser mais vitalício, vai ser um acesso anual, tá? Vai ser uma assinatura. Quem entrar agora vai garantir o acesso vitalício. Quem entrar depois vai ser anual e o valor não vai ser mais 597, vai ser 897, tá? E para essa live aqui, além do valor estar no valor aqui mais baixo, a gente vai disponibilizar um cupom de R$ 100 de desconto, tá certo? E olha só, você tem 30 dias de garantia para testar. Se você vê que não é o que você esperava, só pedir o reembolso, só mandar um e-mail que a gente devolve aí todo o investimento que você fez. Então você não precisa se preocupar, tá? O risco aqui é todo nosso, mas a gente garante que quando você entrar, você vai se surpreender com o conteúdo que a gente entrega, tá bom? Então é isso. Quem quiser, dá uma conferida aqui, a gente vai deixar o link para vocês com o cupom de desconto, tá certo? E aí, qualquer dúvida, tem aqui o link do WhatsApp também, só mandar um WhatsApp que a gente vai estar pronto para poder responder aí qualquer dúvida que vocês venham a ter. Beleza, pessoal? Fica o convite aí, formação Azure DevOps, tá? Posso complementar um negócio? Claro. Então, pessoal, para vocês terem ideia, semana passada, um assunto que bastante gente andava pedindo, né? Teve aulas de Terraform liberadas, hoje teve aula aí sobre como trabalhar com conexão SSH em Linux, né? Então, vocês verem aí que a gente tenta até, além de englobar aí várias tecnologias Microsoft, a gente acaba também procurando cobrir aí nas aulas também outras stacks, né, Linux também, então não é um curso para quem é de .NET, só para frisar isso, né? Exatamente. Embora seja útil também para quem é de .NET. Nós montamos a formação pensando em todo profissional que trabalha com desenvolvimento de software, infraestrutura, testes, QA, tá certo? Então, assim, você vai ter uma visão 360, tá? Quando a gente fala em desenvolvimento de software. Inclusive, o Marco Polo que está aqui, ele faz parte da formação, né? Você pode até falar um pouco aí. O que você está achando aí do conteúdo? Cara, eu estava comentando, foi um divisor de águas, porque a gente... existem vários perfis, né, de software houses no nosso segmento de automação. Então, você tem grandes software houses com grandes times distribuídos, você tem pequenas e médias software houses, e tem aquela software house que eu chamo que é o do desenvolvedor de garagem. O cara é lobo solitário, ele tem que desenvolver, ele tem alguém no comercial, mas ele é a principal peça. Isso é uma característica comum de muitas pequenas software houses. E assim, entender a cultura DevOps, conseguir absorver recursos do DevOps para você filtrar, evidentemente, o que você vai absorver, o que você aguenta botar em prática, tirar um pouquinho o preciosismo, e aí o suporte de vocês ali no conteúdo está sendo fundamental, porque por mais que a gente tenha documentação, vídeo aula, mas aí você fica empacando umas coisinhas ali durante o curso,
que é falta de vivência, falta de experiência, né? E aí vocês conduzem a gente ali, não, isso aqui você pode ir por aqui, vai por esse caminho, tem coisa que não está na documentação e não é por maldade, são situações que surgem da operação, e aí o pessoal que tem mais experiência, os próprios alunos da turma que têm mais experiência também ajudam a conduzir o processo. Então, assim, cara, vale a pena porque você começa a evoluir o teu processo, né? Conjunto, desenvolvimento, teste, scrums, sprints, o ecossistema que envolve o desenvolvimento. Eu posso falar que vale muito a pena porque tá me ajudando muito. É isso aí. E assim, pessoal, não tem mágica, tá? A gente formou uma comunidade onde está todo mundo focado ali com o mesmo propósito, tá? Então isso vai te dar mais segurança. Se você trabalha com o Azure DevOps, se você quer aplicar o Azure DevOps, utilizar o Azure DevOps na sua organização ou até mesmo em projetos pessoais, tá? Ali você vai ter uma galera engajada no mesmo foco, tá certo? Então, às vezes, por exemplo, a gente não sabe responder uma dúvida, outro aluno já passou por aquele problema, mas assim, o pessoal até brinca que o suporte lá é meio que 24 horas, tá? Por 7. Então, às vezes, até de madrugada o pessoal tá respondendo, tá bom? Então, assim, se você não tá preparado para participar de um grupo que está em constante atividade, não sei lá se vai ser se é o seu lugar ainda, mas pode ter certeza que você vai curtir, tá? Tem 30 dias de garantia. Vamos lá, então? Show. Bora. Posso compartilhar minha tela aqui com vocês? Com certeza. Alô, som, deixa eu... A ideia, pessoal, aqui é a gente... Deixa eu vir aqui. Acho que eu estou fazendo certinho aqui, não estou fazendo bobeira aqui. Já está aparecendo aí para vocês, tranquilo? Show de bola. Eu não estou enxergando se vocês estão vendo, mas está tranquilo aí a exibição, né? Estamos vendo. Legal, show de bola. Então, pessoal... Oi, pode falar. Deixa full aqui, pode ser? Tanto faz. Ficar melhor a experiência aí para vocês. Deixar full aqui é melhor. Belezinha. Só uma apresentação curta. A proposta, pessoal, é justamente começar a aproximar, trazer o pessoal de automação comercial para conhecer, para fazer experimentos, né? Para fazer POCs, para começar a botar o pé dentro do ecossistema Azure e a gente começar a descobrir que tem muita coisa que a gente, às vezes, implementa do zero, na unha, a gente sofre com implementações e, às vezes, aquele recurso, ele já está disponível no ecossistema de nuvem e faltava a gente abrir a mente e olhar um pouquinho para o lado. Poxa, o meu mundo é automação comercial, minha vida é nota fiscal, cupom eletrônico, equipamentos e hardware de automação, mas existe vida fora do desktop, né? Como a gente fala. Então, a ideia é a gente aproximar a comunidade da automação comercial dos recursos de nuvem Azure. Essa é a nossa proposta, né? A finalidade da gente se encontrar aqui e gradativamente a gente evoluir os encontros para cada vez exemplos e coisas mais práticas, tá? A ideia não é hoje a gente se prender muito a nada técnico, mas a gente dá o pontapé inicial de aproximação dessa história. Só fazendo uma pequena retrospectiva, quando a gente fala de automação comercial, esse segmento de automação comercial IRP, basicamente ele nasce no ecossistema desktop. Tem gente aqui bem mais antigo que eu em automação, o próprio Claudemir, meu amigo Ricardo Soares, que está aqui prestigiando a gente, são dinossauros da automação. E a coisa nasceu em aplicações locais, né? A gente tinha até a particularidade de ter sistemas baseados em terminais, né? Aqueles terminais, vamos chamar de thin clients, ou terminal burro, que na verdade tudo era no servidor e o terminal era só uma tela para o usuário digitar informação. Nada era processado ali. Terminais MS-DOS, né? E similares, por exemplo. E esses sistemas foram evoluindo ao longo do tempo para o ambiente gráfico. À medida que a gente tinha uma evolução do sistema operacional, a gente teve a evolução dos sistemas para o ambiente gráfico, né? E aí, os sistemas baseados em Windows, né? A automação comercial, acho que 90% é baseada em Windows, ela veio ali com o Visual Basic, com o Fox Pro,
uma ensaio de Clipper para o Windows e o próprio Delphi se consolidando como ferramenta de desenvolvimento de automação comercial. Inclusive, a gente tinha software houses que também usavam geradores de aplicação, como o GAIS, né, que depois virou um gerador de aplicação para a web, o GAIS Web, mas existia o GAIS, que era uma ferramenta que, com base no modelo de dados, conexão com o banco, gerava as telas e gerava a aplicação para você. Tinha também, na época, o MiroPlus, que o pessoal que vem do Delphi deve conhecer, deve ter ouvido falar do MiroPlus, que você também apontava para um banco de dados e ele gerava para você as telas e a aplicação. E outros programas similares, que era o que a gente tinha na época e vinha trazendo isso para a automação comercial. E aí a gente esbarra, teoricamente, num problema, que é a evolução do hardware, a evolução da internet e cada vez mais a consolidação do mobile, né? Ou seja, você tem essa evolução do ecossistema da infraestrutura que, teoricamente, viria a se tornar um problema na automação comercial. Por quê? Porque é aquela sensação, o mundo evolui, mas a automação comercial continua mais do mesmo, né? O mundo vai evoluindo sua estrutura e a automação comercial fica, eu costumo falar, fica presa ali em 1990. E aí, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, hoje na comunidade de automação comercial, se a gente perguntar hoje, é uma brincadeira que eu faço, quem é o presidente da Microsoft, você ainda escuta a palavra, o nome Bill Gates, dentro da automação comercial. E, na verdade, hoje, o presidente da Microsoft é o Satya Nadella. Mas muita gente que vive e respira 16 horas por dia automação comercial, ainda acha que o presidente da Microsoft é o Bill Gates. Para a gente ver como a automação comercial, de certa forma, ela prende e escraviza o desenvolvedor. Ok? Bom, o Satya Nadella é um cara, assim, que quem acompanha a trajetória da Microsoft mais de perto, percebe uma mudança de paradigma muito grande na Microsoft a partir da entrada da presidência do Satya Nadella. Ele é um cara de comunidade, ele é um cara do open source, e assim, é uma opinião pessoal, depois o Milton, o Renato, o Claudinei pode expressar uma opinião própria também. A Microsoft, cara, ela deu uma guinada muito grande, uma virada em alguns conceitos sobre a gestão do Satya Nadella, ok? Tanto é que ele, em 2015, já foi noticiado, a Microsoft vai ser nuvem. Ela já é nuvem, ponto. Microsoft é nuvem. A premissa de soluções na Microsoft é isso, soluções baseadas em nuvem e mobile first. Esse cara já vinha evangelizando isso. Hoje, na automação comercial, ainda parece ser um pensamento futurista. Ainda parece ser coisa do filme De Volta para o Futuro. Nuvem, mobile first, né? Ainda parece ser uma coisa de outro mundo. Por quê? Por conta ainda da nossa dependência de infraestrutura de internet, que a gente sabe que em muitas regiões é um problema. E essa defasagem de infraestrutura de internet, ela traz inicialmente para a gente o quê? Ela traz uma disputa, né? Na automação comercial, o desktop versus o SaaS, né? O software como serviço. E aí você tem tanto prós como contra nos dois ambientes, ok? Só que essa disputa, ela não é sadia. A gente vê isso nos grupos de automação, na comunidade que a gente participa, e quando começa a discussão entrar entre desktop versus SaaS, a própria automação comercial, o processo, o ecossistema de automação comercial, ele vem para mostrar o seguinte: desktop e SaaS se complementam. A discussão não é desktop versus SaaS, sistema local versus sistema na nuvem. O debate, ele é o quê? Como que eu vou unir o desktop e a nuvem? A gente sabe que hoje, em muitas regiões, né, do Brasil, é praticamente impossível você assumir que o teu software de automação ele vai 100% para a nuvem. Não dá. Quem conhece aqui de ponto de venda, o famoso PDV, emissão de cupom, sabe que às vezes pode ser delicado
o teu ponto de venda, o teu caixa, depender de internet 100%, dependendo da região que você mora, né? Ou a própria integração com hardware. Vou dar um exemplo claro, que ainda é um problema para a gente, é a própria integração de certificado digital A3 para emissão de cupom de nota eletrônica, a integração de certificado digital A3 com nuvem. Ainda é um problema. Então, a gente vê que, na verdade, assim, quem fala que soluções de desktop morreu lá em 1990, na verdade, em automação comercial, a gente pode discordar. Ela pode melhorar, ela pode minificar a dependência do desktop, mas a gente não pode assumir que a operação local ela morre, ok? Na verdade, o desktop ele se soma, ele se complementa ao SaaS. E hoje, a gente já está em uma nova fase. Não é que está vindo não, pessoal. O pessoal da automação comercial já sabe, é uma fase que já é realidade. Você tem hoje na automação comercial o desktop, o SaaS e o Android. Não é o mobile, é o Android. Tá? Nesse ponto, a gente não fala em iOS, a gente não fala no sistema operacional móvel. Na automação comercial, o sistema operacional Android já é realidade. Vide a vasta variedade de equipamentos que a gente já tem em automação comercial para Android. Depois o Claudemir, se quiser fazer uma palhinha sobre essa parte, é mestre aí nessa parte de automação com Android, mas assim, hoje a automação comercial, o Claudemir citou aqueles exemplos lá da indústria 4.0, né, para você ver se o seu software já tem alguma daquelas características para evoluir dali para frente. Se o Android não fizer parte da sua estratégia de automação comercial, você também está fadado a ficar para trás, ok? Porque se você analisar um balcão de loja, um balcão de restaurante apertado, um monte de bomboniere em cima do balcão, e você tem que dividir esse espaço com o quê? Com monitor, teclado, mouse, estabilizador, CPU, uma fiarada, quando na verdade um terminal Android desse elimina todo aquele problema. Só que isso elimina o problema na ponta, isso elimina o problema aonde? Na operação local. E a retaguarda? Né? A proposta é que a sua retaguarda seja web. Agora, a gente sabe que tem locais, né, do Brasil que a infraestrutura de internet não permite que sua solução, que seu cliente, dependa da internet para fazer cadastros, para ver o financeiro, para ver as compras, etc. Mas você pode ter a sua estrutura web dentro da empresa, que é o que a gente conhece como intranet. Né? Você pode ter o PDV Android, o PDV Desktop e a sua retaguarda em ambiente web dentro da empresa. Porém, é preciso a gente pensar o seguinte, eu preciso automatizar a gestão. Dentro da automação comercial, a gente tem a automação da operação. O que é a automação da operação? A emissão do cupom, a entrada da nota, o lançamento do contas a pagar, do contas a receber, tudo isso é operacional. Só que os gestores precisam de automação de gestão. E aí essa automação de gestão não pode depender de um lugar físico. Ela pode rodar simultaneamente local e nuvem, mas aí quando você tem automação de gestão, você tem em nuvem. Porque o dono da loja, o dono da empresa, ele não pode depender de um acesso remoto à máquina para poder enxergar números da empresa. Isso já é uma realidade nas micro e pequenas empresas. Eu tenho clientes aqui na região onde a loja é o pai no caixa, o filho no balcão e a mãe atendendo. E esse cara, quando ele vai para casa, ele quer dar uma olhada nas informações da loja. Pequenininha. Aí ele depende de quê? De um acesso remoto, a máquina estar ligada, para ele conseguir ter informação. Por isso que a gente fala que esses ecossistemas se complementam, o desktop, nuvem e o Android. E aí eu tenho uma abordagem onde eu também sou iniciante, estou aprendendo junto com muita gente aqui, tá? Com o próprio Milton, com o Renato, com o Raí, com o Claudemir. Esse ecossistema que vocês estão vendo aqui. Aqui, pessoal, a ideia é a gente plantar uma sementinha, abrir a mente, para enxergar o ecossistema Azure
E o que eu posso utilizar dele no ecossistema de automação comercial. Então, fazendo uma analogia, e aí fica à vontade, Renato, Milton, Claudemir, para falar especificamente sobre alguns recursos aqui, mas aqui você tem uma organização dos recursos por área. Então, a gente tem aqui embaixo, né, um exemplo da materialização, né, a infraestrutura de servidores, né, várias máquinas, equipamentos, e dentro desses servidores, o que rodam? Rodam serviços de infraestrutura, ou seja, serviços que vão suportar a mais variada gama de aplicações. E aí você tem serviços computacionais, ou seja, máquinas virtuais, containers de máquinas virtuais, para você virtualizar seu ambiente, serviços de storage e armazenamentos de arquivos, de mídia, de discos, enfim, uma estrutura de storage que você pode utilizar. Quando a gente fala em automação comercial, a gente tem hoje em dia um elemento que é, assim, matéria-prima e ao mesmo tempo é comparado a ouro digital, que é o tal do XML. O XML dos documentos fiscais, ele é tão importante e polêmico que a gente tem hoje grandes empresas em função de gestão desses XMLs, para a gente ter uma ideia do impacto que é o digital hoje na automação. E aí, hoje, eu posso usar dos recursos de storage e networking para quê? Para administrar a gestão desses XMLs. Fora os outros serviços que Azure tem, não só para quem é desenvolvedor do .NET, quanto para desenvolvedor de outras tecnologias. Tá? Eu vou mostrar uma palhinha aqui de algumas coisas rapidinho, para também não ficar muito chata aqui a apresentação. Eu destaquei 2 recursos para quem é de automação comercial olhar de perto e começar a chamar a atenção. É o recurso do storage, do Azure, porque a gente que lida com automação comercial, o tal do XML, a guarda do XML, ela é uma coisa imprescindível. A partir do momento que a gente sabe que a própria Cefaz não dispõe dos XMLs emitidos, por exemplo. Então, eu preciso de backup disso, eu preciso administrar esses XMLs. Né? Então, dentro dessa nuvem que a gente viu aqui de recursos, né, essa plataforma de recursos Azure, eu trouxe para destacar aqui o Azure Storage, para a gente utilizar, procurar saber, procurar informação, como é que funciona, os recursos que o Storage tem para a gente, tá? Para quê? Para que a gente possa procurar meios de integração e utilizar isso a nosso favor. Tá? A própria Microsoft disponibiliza SDKs para outras tecnologias. Tá? Então, por exemplo, para quem trabalha com PHP, pode utilizar a Microsoft Azure Storage via SDK. Para o pessoal do Delphi, tá? Carinho enorme pelo pessoal do Delphi, o Delphi é praticamente pai da automação comercial e pai vivo. Tá? Eu posso dizer que a maioria das aplicações comerciais no Brasil de automação, elas têm Delphi. Tá? E a gente tem, na própria documentação do Delphi, classes nativas dentro do Delphi para ser usadas com Azure. Tá lá, tem Azure para você poder utilizar, com vários tipos. Tá? Oi? Posso fazer um adendo? Por favor. Então, eu usei bastante programação orientada em interfaces, por exemplo, com automação fiscal, porque na época tinha Bematec, Daruma, eu sei que o Claudenir trabalhou em ambas as empresas, né, e assim, eram bem documentadas, mas assim, tinha diferenças, né, de uma impressora fiscal para outra. Antes da live, você até comentou dessas classes, eu achei bastante interessante, e de repente, porque eu sei assim, o cara que vai vender um produto de automação comercial, pode ser que ele venda isso e chegue um cliente dele e fale, olha, vou trabalhar com Azure, ou outro cliente apareça, não, quero o Google Cloud ou AWS. Dá para você, em Delphi mesmo, colocar aí uma arquitetura simples aí, mas prática, que dá para você plugar ou desplugar qual nuvem que você vai utilizar. Então, achei bem interessante isso que tem aí do próprio Delphi, que o Marco Polo comentou, e não é impeditivo para você criar, de repente, uma solução multi-cloud também.
Exato. A nossa proposta, o Claudenir pode até me corrigir se eu estiver errado, a automação comercial ela é multidisciplinar. Então, não cabe hoje, em 2021, a discussão, pessoal, de linguagem e tecnologia. Não cabe. A automação comercial é multidisciplinar. Você tem excelentes automação comercial rodando em C#, PHP, em Java, Python, em Delphi. Agora, algumas particularidades são melhores em uma e talvez mais complexas em outras. Mas o que a gente quer trazer para o pessoal é assim, dentro do ecossistema Azure, você atende de forma nativa várias tecnologias. A gente consegue atender desenvolvedores não .NET com os recursos do Azure via API, um parque de API imenso de gestão das APIs e, evidentemente, que atende também, é quase que uma obrigação do desenvolvedor .NET usar o próprio Visual Studio para poder integrar as ferramentas Azure já quando o projeto nasce. Mas quem não é desenvolvedor do .NET não precisa ficar olhando assim, aquilo não é para mim. Na verdade, a própria tecnologia que você trabalha já tem recurso nativo para você utilizar. Está disponível. Depois eu vou colocar os links no chat aqui da retaguarda e o pessoal manda para vocês aqui, para vocês irem investigando, tá? Outro recurso que eu gostaria de destacar, interessantíssimo para automação comercial, o Application Insights. Cara, isso aqui tira uma laje de 100 quilos das suas costas de implementação de log local. Principalmente para quem é de automação comercial com retaguarda web. Para quem tem software emissor de nota, cupom web. Para quem tem software web, para quem já está no SaaS, é essencial uma coisa chamada telemetria. E aí eu vejo assim, quando eu pergunto nos grupos que a gente circula, cara, o que você usa como telemetria? Falou em telemetria, o silêncio fica assim, cri, 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 porque o cara tá tão bitolado nos recursos de hardware, integração com balança, integração com leitores, que o cara não abre a mente para o que tem de recursos para ele disponível para o próprio SaaS dele. E o Application Insights, cara, ele monitora, ele administra para você todas as informações sobre sua aplicação. Volume de requisições com falha, gráficos, de onde vêm as requisições, de qual estado, qual região do país está vindo o maior volume de requisições, os principais horários de pico de requisição, para você poder balancear a disponibilidade da sua aplicação. Eu tive a experiência de implementar o Application Insights na própria plataforma do contador. É uma plataforma que a gente fornece para empresas de software, para que elas não só administrem os XMLs de suas aplicações, mas também forneça gestão fiscal para os contadores. E eu estava com um dilema. Cara, informação das requisições da plataforma. Eu vou fazer log disso em disco, em arquivo, no banco, vou inflar o banco, e aí, Application Insights. Fiz um curso da Application Insights, entendi a documentação, usei o básico. Detalhe, pessoal, Application Insights tem um recurso que se sobressai sobre vários serviços de nuvem. Você tem a sua chave de integração que você recebe. Se você coloca a sua chave de integração na sua aplicação, rodando localhost na sua máquina, está monitorado pela Application Insights. Ou não quero rodar minha aplicação no Azure, eu quero usar só o storage do Azure e quero rodar minha aplicação em VPS caseira, por exemplo. Colocou a sua chave de integração da Application Insights, a sua aplicação em qualquer servidor do mundo conectado com a internet está monitorada pela Application Insights. Mesmo no servidor dentro da sua software house. E aí você tem informação para tomar decisão de infraestrutura da sua aplicação web. Tá? Isso eu fiz na plataforma do contador. E, assim, cara, foi de uma utilidade gigante. Para finalizar, quem quer conhecer recursos, a Microsoft, ela tem a Microsoft Learning, que é onde você
Você não precisa depender de curso pago para começar, de forma alguma. Evidente que as formações, os cursos que a gente consome, cara, é um adianto. Mas para você botar o pé, para você conhecer, poxa, eu vi a palestra dos caras, eu vi a live, eu quero começar a me aproximar disso. Existe o Microsoft Learning, que é onde você começa a conhecer, a obter informação para tomar a decisão de que caminho você vai seguir. Dá uma pesquisada depois, a gente vai soltar os links aí para vocês. Eu tenho que falar do Azure na prática, porque eu sou aluno do Azure na prática, aprendo muito com esses caras sobre Azure e Azure DevOps, tá? Lógico, a minha estrutura de desenvolvimento é pequena, comparada com as software houses que estão aqui prestigiando a gente, mas eu não posso deixar de mencionar que aqui a gente aprende muito com esses caras, tá? Então, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Não sei se ficou muito extenso ou não, vão dando feedback aí. Deixa eu parar de compartilhar a tela. E ufa, é a mensagem que a gente queria passar e vamos às considerações. Excelente, Marco. Gostei demais aí, cara. Você deu uma aula para a gente aí de uma foto da automação. Estou aprendendo, na prática isso, né, cara? Você vive na prática isso como software house, né? E tem duas coisas, Marcos, que eu acrescento aí, na verdade, destaco, que é exatamente isso, cara. A automação comercial, ela é multidisciplinar, né? Depois que caiu o ECF, entrou o NFCE, veio o SAT, as tecnologias acabaram chegando com mais força na automação comercial. E o Azure, ou o Azure, né, ele é multidisciplinar, ele tem multiconexão. Não é porque você vai usar Azure que você é obrigado a usar .NET. Não é porque você vai usar Azure que você tem que usar .NET Core. Não, você pode usar Delphi, você pode usar o WinDev, tem uma comunidade WinDev, 323 programadores WinDev no país, você pode usar o WinDev. A nuvem realmente é multiconectada. No fundo, o Satya, que você citou aí como presidente, teve uma palestra dele na Microsoft Estados Unidos, que ele citou uma frase também que me marcou muito, que ele disse assim, quando ele tomou posse, né? Ele disse assim, não tem porquê a software house não ser a Microsoft, não ser a empresa mais aberta do mundo. E é o que aconteceu. A Microsoft hoje é uma das nuvens mais abertas para a comunidade de software. E naqueles serviços de nuvem ali, além de toda a parte de storage que está show de bola, funcionando bem, eu destaco exatamente ali o Analytics. Você não precisa desenvolver Analytics, né? Você só entrega o profile do seu app, ele faz todo o Analytics para você. Então, nuvem, moçada, também é redução de código, não desenvolver, é consumir literalmente serviço. Muito bom, Marco. Show de bola. Mestres Milton e Renatão, estamos à disposição de vocês, algumas considerações. Não sei se eu falei besteira como iniciante aqui na nossa nuvem Azure, mas eu posso falar até um pouquinho pelo Claudemir, a nossa vontade de trazer inovação e ver a software house de automação comercial sair de 1990, cara, é muito grande. É muito grande. E, assim, usando o que tem disponível. Essa é a nossa... Não é a nossa missão, mas faz parte dela. Até legal que o Claudemir falou sobre, independente da tecnologia. Por exemplo, o Marco, eu sei que ele está trabalhando bastante com DevOps aí atualmente, né? E, eventualmente, pessoal, se você... estou usando aí VB6, é um legado, tipo, não tem como mudar, né? O que pode acontecer? Você consegue, qualquer coisa que rode na linha de comando, você consegue fazer num ambiente Windows ou Linux, a automação do build, do deploy disso. Então, dá para, mesmo, além da questão de modernizar a aplicação, fazer as coisas de maneira automatizada, né? Tipo, gerar uma nova versão. Então é algo que você consegue fazer. A nuvem daí acaba trazendo uma série de recursos também que você pode criar integrações, né? Então você pode continuar com aquele desktop que muito provavelmente já tem muita funcionalidade desenvolvida, e para migrar de uma plataforma para outra em 6 meses é tecnicamente impossível, né? Por conta do volume de coisa que tem para fazer, mas você pode combinar com um monte de coisas que tem na nuvem e muitos serviços aí com custo reduzido, né? Exatamente. Realmente, essa questão da automação,
eu ainda vejo o pessoal tendo muita dúvida sobre o conceito de automatizar as coisas, né? São várias formas da gente trabalhar nesse cenário, mas assim, quando a gente trabalha com cloud em si, a cloud ela é 100% automatizável, vamos se dizer, né? A gente tem várias formas de se automatizar isso. A primeira forma que a gente tem de se automatizar, a gente precisa ter acesso a uma API, né? Então, primeiro ponto, se aquele recurso que a gente está trabalhando tem uma API exposta, e quando eu falo em API, pessoal, não pensa em REST ou WCF ou protocolo ou SOAP. API pode ser um componente que você vai ter acesso para conseguir manipular aquilo que você está trabalhando, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. O Claudemir deve saber mais aqui do que eu. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com uma impressora, você vai ter acesso aos recursos, porque como que você vai integrar com aquela impressora? Você precisa de uma API, né? E não necessariamente é uma API REST. Eu não sei o que eles entregam, assim, eu nunca trabalhei com automação. Não, na verdade eu já trabalhei um tempo na Diebold com caixa eletrônico. Então, eu me lembro que na época a gente tinha que integrar o teclado do caixa eletrônico com a interface web, aí tinha que carregar a DLL, não sei o que e tal. Exatamente assim isso aí. ainda? Exatamente isso aí. Uma parte ainda é assim, mas hoje você pode usar o Windows CS, hoje você pode usar o wrapper da web para poder consumir alguma coisa local para acessar a impressora, porque o hardware ele ainda acaba sendo local, ainda precisa ser consumido local, o hardware em si, né? Agora, Milton, tem uma coisa interessante aí. Nós estamos pensando aqui, estamos trazendo aqui, sabe o quê? Estamos testando aqui uma impressora cloud, que fala diretamente REST. Já vai ter novidades aí. Impressora cloud. Olha só, isso. Ela chama o REST e vai para a impressora direto, impressora cloud. Hardware as a service, vamos chamar assim. Entendeu? Caramba! É a aproximação do physical ao digital, né? É o phygital, né? O físico com o digital, né? Isso tá para acontecer, viu? É bem interessante, né? Porque sendo comunicação REST, né? Em tese, em qualquer plataforma, muita gente fala, eu já vi o pessoal comentando aí também, né? Desenvolvi um módulo web, mas daí para integrar com uma impressora por causa de comunicação serial acaba sendo complexo, né? Numa situação dessas, né? De repente até pelo celular você consegue emitir alguma coisa, né? Então, assim, a cloud, por si, ela já é automatizável. Você tem diversas maneiras de você conseguir interagir com a cloud. Através de uma API REST, através de componentes, tá? Eu consigo, por exemplo, criar uma aplicação, baixar o SDK do Azure e manipular qualquer coisa dentro do Azure. Eu posso criar uma aplicação, por exemplo, para criar recursos do Azure, tá? É a mesma, o portal do Azure, por debaixo dos panos, ele utiliza todos esses componentes, tá? E também a gente tem a possibilidade de trabalhar com linhas de comando. Então, assim, a automação, ela tá baseada em alguma forma de você conseguir se comunicar através de uma interface com aquele recurso que você está trabalhando, né? Então, hoje, quando a gente fala em pipelines de automação com Azure DevOps, GitHub Actions, Jenkins, na verdade, eu preciso ter um meio para poder me comunicar com alguma coisa, né? Dependendo do que a gente for fazer. Putz, eu preciso compilar uma aplicação. Para a gente compilar uma aplicação, eu preciso utilizar um software que saiba compilar aquela aplicação. Não é o Azure DevOps ou o GitHub Actions que faz a mágica, tá? O GitHub Actions, o Azure DevOps, o Jenkins, ele vai ter as triggers para poder disparar, para poder executar aquela automação. Mas por debaixo dos panos, quem está fazendo aquele processo mesmo é a própria interface que aquela aplicação te entrega, tá? Então, assim... Eu posso dizer que eu que sou mais antigo, das antigas, gente, desapega dos nomes novos, porque é um monte de nome novo para o que a gente, lá em 1990... queria que funcionasse.
Pronto, é isso aí. Agora, devagarinho, você vai pegando os nomes e as nomenclaturas e vai se contextualizando. Porque eu também sofri pra caramba para absorver as nomenclaturas. E olha, eu também, assim, eu sou novo, tá, na área de TI, eu trabalho com TI já desde os 16, já vai fazer uns 15 anos já. E eu já peguei uma época já um pouco mais moderna, mas ainda assim tem muita coisa antiga, né? Eu demorei para poder mudar esse mindset, né? Eu vim da época que, tipo, putz, eu comecei a trabalhar com Visual Studio, a gente já tinha o botão do play lá, que era tudo muito fácil. Quando eu mudei para essa parte de automação, eu comecei, caramba, como que funciona essas coisas? Então, esse negócio de botões do Visual Studio, né, veio muito do Delphi, né? O criador do .NET é o mesmo cara que concebeu o Delphi, né? Exatamente, os caras. Isso a gente pode falar, tá? O melhor que o Visual Studio tem e o C Sharp pegaram do Delphi lá atrás quando tiraram o cara e botaram, e o cara manja de compilador e manja de IDE, porque o cara é bom. Não satisfeito nisso, ele criou ainda o TypeScript depois. Exatamente. O Anders Helsberg. Esse aí. Pessoal, temos dúvidas aí no chat aí, quem tiver dúvida, temos dúvida aqui, deixa a gente colocar aqui para a gente já ir respondendo. Vamos lá. Primeira dúvida aqui, como faço para conseguir um emprego com Azure? É relativo, tá? Primeiro assim... Primeiro tem que estudar. Estudar, ver qual... Porque assim, o Azure é um mundo, tá? Não adianta a gente querer conhecer. O primeiro ponto que eu falo é conhecer os conceitos de cloud. O que a cloud entrega para a gente e até onde a gente pode ir com a cloud. E entender se realmente cloud faz sentido no nosso cenário, tá? É o primeiro ponto. Mesmo os serviços que você usar mais no dia a dia, você vai estar continuamente aprendendo. Não adianta. Que nem Azure Functions mesmo. Eu sei que o Milton gosta, usa bastante, o Marco também. Eu comecei recentemente veio o suporte a .NET 5 e teve várias coisas que eu fazia na versão com .NET Core 3.1 que mudou. Então não adianta, a gente tá aí estudando sempre, sai recurso novo, às vezes a gente testa meio que na raça, né, Milton? Sim. E assim, é um aprendizado contínuo, né? Inclusive, né, o Gabriel falou que já tem aí a certificação a Z900, né? Tem algumas empresas aí, Gabriel, que estão sempre, empresas grandes principalmente, estão sempre anunciando vagas de Azure. Tá muito aquecido. Então, ou mesmo, às vezes tem vagas aí já pedindo profissional aí com conhecimento multi-cloud, né? Porque, bem ou mal, o pessoal, empresa grande, por exemplo, você acha que não, mas os caras têm as 3 principais nuvens estão lá, Azure, AWS e Google Cloud, né? Exatamente. Então, assim, a minha dica, foca em uma trilha. Exatamente. Por exemplo, a minha área é desenvolvimento. Eu não conheço nada de inteligência artificial no Azure. Eu até sei quais recursos existem para determinados cenários, mas eu não sei aplicar estratégias. Talvez consiga até fazer uma POC, mas assim, eu não tenho vivência com isso. Não tenho vivência com infra, por exemplo. O meu foco é desenvolvimento. Então, assim, eu foco em recursos que o Azure me entrega para poder acelerar o desenvolvimento. Então, eu vou trabalhar com recursos PaaS, App Service, bancos PaaS, Functions, alguns recursos que vai apoiar o desenvolvimento de software dentro da minha organização. E uma coisa que o Claudemir até comentou, e é uma coisa que eu sempre bato no mesmo ponto quando eu estou conversando com o pessoal. Pessoal, hoje a gente tem muita coisa já pronta para a gente consumir. Não faz sentido você querer desenvolver coisas que não faz parte do seu core business, entendeu? A gente, às vezes, antigamente a gente tinha essa mania de querer desenvolver tudo dentro de casa, né? Aí depois que a gente vai ver a dor de cabeça que a gente tem para poder manter aquilo. Cara, hoje em dia,
quando você tá, eu não vou nem falar de Azure, de qualquer provedor de cloud. Projeto open source mesmo, às vezes, né? O pessoal fala, olha, vou desenvolver uma biblioteca assim, né? Você dá uma pesquisada no GitHub, você vai achar muitas vezes um projeto que já faz isso, que tem empresa grande usando, e você vai ver lá os caras lá, dá para você ter um termômetro de muita coisa, olhando no GitHub, por exemplo, quantas estrelas tem um projeto. Você vê uma coisa uma solução pronta que tem milhares de estrelas, um monte de gente fala sobre isso, você usa NPM, NuGet do .NET, você vê lá, tem milhões de downloads, muito provavelmente vai ter o que você precisa, atende muito bem para um projeto open source chegar nesse nível, né? Então a dica é essa, Gabriel, foca em uma área e vai, pratica, estuda, entra nos nossos grupos do Azure na prática, tá? Você pode tirar dúvidas, olha o Diego aí no chat aí, ele é instrutor de infra aqui no Azure na prática, tá? Profissional aí super experiente na área de infra, manja bastante. Temos aqui outra pergunta da Alane. Tem alguma expectativa de criar um treinamento voltado para certificação? Olha só, o nosso foco não é certificação, tá? O foco dos treinamentos do Azure na prática é dia a dia, cenários, mão na massa, tá? Ajuda na certificação? Ajuda. Porque, assim, é o que eu comento pro pessoal. Para quem já trabalha com Azure e depois vai estudar para certificação, é muito mais fácil, tá? Se você não trabalha e vai estudar, talvez fique um pouco mais confuso, assim. Você até consegue, né, ali decorar, tá, o contexto, mas é diferente quando você tá atuando mesmo, entendeu? Porque você vai saber em qual cenário você vai utilizar. Porque, assim, às vezes a gente vê muito o lado bonito, o ponto ali funcionando, mas a gente acaba não vendo as dores também que a gente tem no dia a dia. Porque a gente que trabalha com Azure também, nós tem dores também, entendeu? Não é só o lado bonito ali que aqui. A gente tem um monte de problema que acontece no dia a dia, que é só treinando ali, praticando, que você vai conseguir aplicar esse tipo de estratégia, tá? Então, principalmente quando você aprende a trabalhar com fila, não dimensiona e não organiza, e vem uma conta de R$5.000 no mês para você, de tanto volume de requisição em fila. Cuidado com o RabbitMQ e Kafka, que o problema não são eles, é a sua arquitetura e o mau dimensionamento das requisições. Todo mundo já fez besteira, mesmo em modo teste com recursos em nuvem. Eu já fiz uma recente, Milton já fez também. Direto. Eu já fiz também, mas tinha limite no cartão de crédito. Graças ao bom Deus, esbarrou ali. Nossa, eu faço isso agora, tá? Mas vocês sabem que isso daí, os grandes provedores de nuvem aí, eles oferecem isso. De repente, às vezes você cria uma POC, eles conseguem medir o que você fez, analisar. Você, tipo assim, criou um recurso, de repente é um pouco mais caro, né? E de repente você esqueceu por alguns dias, você apresentando a justificativa, claro, se for algo que você usa comercialmente, você não vai excluir, né? Então não tem como justificar, mas se foi um teste, tem como o próprio time do Azure, você conversa com o pessoal do suporte, dá para fazer o refound aí, o estorno aí, e eles levam em conta isso. Claro, né? Você procura não fazer isso para não quebrar a cara e perder tempo, né? Porque você vai perder tempo, né? Mandando e-mail, correndo atrás e tal, mas dá para conciliar o... Existem duas coisas que precisa ter cuidado, que é preço e valor, né? Preço é uma coisa, valor é outra. Então, exatamente, nem sempre o melhor preço vai ter o melhor valor. E aí a gente fala em infraestrutura, segurança, resiliência, redundância, uma série de fatores aí que a gente, colocando na balança, uma coisa é preço e outra coisa é valor. Claro que eu sempre brinco com a coisa que eu falo muito do tal do taxímetro ligado em dólar, né?
É ruim? É ruim. É doloroso? É doloroso. É um taxímetro em dólar. Mas com informação, capacitação, você consegue mensurar, balancear, planejar os recursos e obter valor. Não ficar só preso a preço. É isso aí. Eu coloquei 2 vídeos aí, pessoal, no chat, ó. Como fazer gerenciamento de custos no Azure, como, inclusive, pausar recursos se você chegar num determinado orçamento, tá? Então, tem 2 vídeos aí de dicas para você fazer gerenciamento de custos no Azure. Legal? Então, assim, Alane, os treinamentos do Azure na prática não é focado em certificação, ajuda, tá? Porém, nós temos o amigo Robson da Procode, que eles têm treinamento focado em certificação. Eu vou mandar o link aí da Procode. Inclusive, se alguém aqui pretende fazer a prova de infraestrutura, o Diego está ministrando o curso oficial, um curso oficial Microsoft. Então, tem os materiais e tal. Tem um pessoal também que gosta de estudar na raça, né? Então, dá para estudar na raça também. Tem algumas provas que são mais chatas, né? Outras nem tanto. Quem está começando, até dar uma dica aí para vocês, a prova AZ900, a Azure Fundamentals, é uma prova que vai te dar uma visão geral do que o Azure oferece e de nuvem em geral. Então, se você tem dúvida, o que eu posso fazer com a nuvem, quais que são os principais conceitos, independente da nuvem que você trabalhar, essa certificação, que não é difícil, ela vai te dar um embasamento para você começar a seguir uma linha. Olha, eu trabalho mais com banco de dados, mais com desenvolvimento, então você vai ter uma base e vai conseguir progredir daí a partir disso. Show. Olha só, o Tobias comentou, eu fiz um app mobile de forças de vendas, mas deu muito trabalho, pois na época criamos uma API que fica na rede local do cliente, a manutenção é péssima, precisamos melhorar isso. Algum comentário aí? Cara, você tem um força de venda, o que eu muito assim, a rede 4G, ela já é bem abrangente no Brasil inteiro hoje, né? 4G já é uma realidade. Mas, assim, para o pessoal que começa com força de venda usando web e mobile, você está dando um tiro no pé do vendedor se você deixar o cara na rua sem acesso à aplicação porque não tem internet no celular. Então, não tem jeito. Tem que fazer o dever de casa, persistência local e depois uma estrutura de sincronização. No mínimo. Pronto, você consegue ter o vendedor na rua, atendendo, vendendo, tirando pedido, persistência local. Tem internet, sincroniza numa arquitetura boa, mobile API, mas não deixa o vendedor na mão com força de venda que você perde o cliente. É o híbrido, né? É o híbrido, online e offline. Essa questão que ele falou aí de API, você tem um cenário ideal para escalar, porque como você colocou na rede local, você não consegue escalar. Para você escalar, você tem que ir para a nuvem, né? Aí você consegue chegar e oferecer isso aí para 2.000 clientes. E 2.000 clientes usarem ao mesmo tempo, você vai ficar tranquilaço, porque a nuvem escala para você com Elastic Computing, né? E se crescer, né, como você falou, né, você tem capacidade computacional aí para ir progredindo sem mudar tudo da noite para o dia. Exatamente, sem sofrer. Você vai consumir mais, vai pagar mais, mas não vai sofrer por conta disso, né? Essa questão que o Marco falou aí da força de venda, pessoal, isso envolve um ponto aí, né, que o Marco comentou na fala dele, que é o Android, tá? Nós não temos mais o Windows Mobile, não temos mais o Windows CE. A Microsoft abandonou essa parte de coleta e automação de dados, tá? Não tem mais, ok? Hoje, o mundo é Android na coleta de dados, na automação de força de vendas, né? A Microsoft tinha aí a esperança do Windows Phone, né? Poder entrar e todo mundo ter o Windows aí nos dispositivos móveis para coleta e automação de venda, ou o tal do AIDC, né? Que é Automatic Identification and Data Collector, né? Automação, identificação e coleta de dados. É Android, o mundo é Android. E Android, você pode usar Xamarin. Xamarin, você pode usar Xamarin, que é basicamente .NET Technology, né? Em Xamarin, né? Você pode usar outra linguagem também, não tem problema algum. E você pode estar consumindo, hospedando, telemetrando a sua API no Azure. Show de bola.
A Lani perguntou qual a melhor trilha em cloud para quem é de desenvolvimento, DevOps. Alane, não sei se você viu aqui a gente falando da formação Azure DevOps, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Da formação Azure DevOps. Deixa eu até compartilhar a tela aqui mais uma vez. Eu mandei o Fábio Cristiano perguntou do link aí de desconto, acabei de mandar aí também, se alguém for fazer, tá aí o link no chat, pessoal. E na descrição do vídeo, né? Tá aqui a formação Azure DevOps, aprenda a gerenciar projetos, versionar código-fonte, criar esteiras de build e release, utilizando estratégias de integração contínua e deploy contínuo, tá? Então foi como eu falei aqui, a formação não é só um treinamento, é uma jornada onde você vai sair do absoluto zero até o avançado em Azure DevOps, um conteúdo 100% online, dividido em aulas gravadas, tá? Mais de 100 aulas, 40 horas de conteúdo, aulas ao vivo pelo Zoom, próximo sábado, dia 26, tem aula ao vivo, material complementar e grupo exclusivo no WhatsApp para tirar dúvidas, tá certo? Tem aqui o print dos grupos, tem aqui toda a ementa, tem os pockets aqui que a gente entrega como valor agregado aí na formação, tá? Os benefícios, grupo exclusivo, aulas ao vivo. Tá aqui tudo que você vai receber, tá? Valor promocional e acesso vitalício hoje. Lembrando que isso aí vai mudar, tá? Nas próximas semanas aí. Além da formação Azure DevOps, também tem aqui, ó, a formação infraestrutura no Azure, que é o Diego que ministra, que tá aqui no chat com a gente, tá? E a formação administração de bancos no Azure, tá certo? Então aqui você vai ver toda a parte de infraestrutura. Deixa eu abrir aqui para vocês, olha só. Aqui você vai ver sobre redes virtuais, conexões híbridas, máquinas virtuais, alta disponibilidade, recuperação de desastre, automação, segurança, tá certo? Além do treinamento de infra, tem um treinamento também de bancos, onde você vai ver toda a parte de bancos de dados dentro do Azure. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quem ministra a formação de bancos é o Disseu Rezende, tá? Então aqui, ó, você vai ver sobre Azure SQL Database, no modelo PaaS, Azure SQL com máquinas virtuais, MySQL no Azure, Postgre, Azure SQL Managed Instance, tá certo? Então, aqui também é a formação focado em dados, tá certo? Então, quem tiver interesse aqui, dá uma olhada aqui também. Vou deixar o link aí para vocês. Legal, pessoal? Então, respondendo a pergunta da Alane aí, recomendo dar uma conferida aí na formação. O Daniel Lima perguntou sobre o Azure Passcode, né? Acho que para testar serviços do Azure, eu mandei aí um link, né, que daí você consegue fazer esses testes gratuitos. Dando uma dica também, no Microsoft Learning, né, tem os caminhos lá de aprendizado do Azure, você consegue fazer os labs por lá sem gastar daí nada numa conta de Azure. Então tem essas duas opções aí de estudo, beleza? Show. O Orlando perguntou, o que vocês recomendam para sincronizar dados entre local on-premises e nuvem? Se estiver utilizando o storage, o próprio storage, você tem o AZCOP, né? Você pode criar uma automação para poder fazer essa sincronizar uma pasta local. O que vocês fazem aí no dia a dia? Olha, eu trabalhei em um projeto aí quando eu fiquei na CompuFor, com Azure RabbitMQ. RabbitMQ também, tá? Você consegue usar RabbitMQ para ele garantir que a sua fila de entrada do offline realmente vá para o online, independente da carga, independente do load, entendeu? RabbitMQ com história de Azure você também consegue. Tem uma prática, eu vou falar um pouco do caminho não recomendado, é uma prática muito comum na década de 90, a tal da replicação de base de dados, onde você trafegava uma replicação da base inteira para poder ter alguma disponibilidade. Isso hoje em dia eu acho que já é muito pouco usado, não sei que cenário que a gente tem aí, pelo menos em automação comercial, que justifica uma replicação, tá? E outra coisa que eu posso dizer assim, não faça, é um acesso client-server direto à base na nuvem, tá, pessoal?
comunicação, essa conexão direta na base também ficou lá em 1990, tá? Hoje, qualquer comunicação é via API, né? Via API, aí na sua interface de comunicação, e é REST e JSON para cima e para baixo, trafegando esses dados com SSL. São premissas, né? Ó, se você hoje não pensa em API, não tem estrutura de API de integração, você já está para trás. É REST, JSON, SSL e boas práticas aí em API. São alguns pontos. Se for arquivos, o Diego até comentou aí, ó, tem o Azure File Sync para sincronizar servidor de arquivos, tá? Se for banco de dados SQL Server, o próprio Azure SQL Server já tem lá a parte de... tem uma feature lá que você consegue sincronizar. Ele vai instalar um agente no seu banco, no seu ambiente on-premises e vai sincronizar os dados, tá? Então, o próprio Azure já faz isso para você também. Teve até um cenário aí que o Alexandre Silva comentou, de repente você precisa comunicar várias aplicações quando acontece alguma coisa, dá para usar mensageria. Aí até o Claudinir falou do RabbitMQ, muita gente usa RabbitMQ e Kafka, só que no caso do RabbitMQ, você teria que configurar um ambiente no Azure. Ele não é oferecido como serviço lá. Então, no storage, se você precisa usar fila, que é o famoso FIFO, né, First In, First Out, o próprio storage, né, tem a parte de queue, de fila, que você faz isso. E funciona bem. Agora, se você precisa comunicar com várias aplicações ao mesmo tempo, e tipo, tá acontecendo uma transação aqui, eu notifico 3, 4, 10, 20 aplicações diferentes. Dá para você usar o Azure Service Bus para isso. O Azure Service Bus, ele aguenta bem mais que o storage, né? Trabalha com fila e com tópico. O tópico, para quem não sabe, é o mesmo conceito que você vê num aplicativo de mensagem instantânea, no WhatsApp, no Telegram. Você manda, daqui a pouco chega para todo mundo que está inscrito. Push notification. É o mesmo conceito. E ainda dá para ir além, né? Se você tiver milhões de eventos simultâneos, né? Dá para usar o Azure Event Hubs. O Azure Event Hubs oferece suporte a Kafka. Então, na maior parte dos cenários, dá para se virar bem com Kafka usando o Azure Event Hubs. Agora, se você precisa de algo muito específico do Kafka, aí a recomendação da própria Microsoft é você subir um ambiente baseado em Kafka no Azure. Aí tem VM, usar o Kubernetes, enfim, tem várias formas de fazer Vai isso. o cenário e a necessidade, né? Sim, eu diria que se alguém aí precisar usar mensageria para muitos cenários, o que o Storage e o Azure Service Bus vai atender bem. Show de bola. Valeu, Diegão. Mandando um salve aí pra gente aí. Show de bola. Ó, o Ricardo comentou aí, ó. Hoje estou usando o Azure Functions, Web Apps, Logic Apps, Storage, Apps Insights. Basicamente é o que eu uso também no meu dia a dia, tá? Com desenvolvimento. E ainda não sei nem dizer tudo que o Azure tem. É uma galáxia, não é um mundo, é uma galáxia, é isso mesmo. Ricardo, ele não dorme, tá? Ricardo não dorme, tá? Ele é dono, ele é administrador, ele instala a aplicação dele de automação comercial em campo, ele atende o telefone da suporte, participa da reunião do AFRAC, faz live de LGPD e ainda usa Azure. Exato. É uma lenda viva, Ricardão. É uma lenda viva, viu, cara? É um cara multifuncional. E ainda fala de LGPD. Exato. A Alane comentou: aprender recursos cloud reduz muito o trabalho de desenvolvimento. Sim, foi exatamente o que o Marco comentou. Não é preço, tá? É valor, tá? Às vezes pode sair mais caro, mas o valor que aquilo vai agregar, se você for botar na ponta do lápis, vale muito mais a pena, entendeu? Por exemplo, quando eu comecei a migrar para o Azure, lá atrás, no início, minha conta ficou pela metade. Por quê? Porque assim, eu só usava algumas coisas. Então, utilizando um ambiente, no meu caso, ficou mais barato. Só que à medida que eu fui pegando experiência em utilizar o Azure, a minha conta começou a aumentar, mas eu estou falando o valor de
preço. Só que o que agregou, o que reduziu de tempo de desenvolvimento, a gente acaba não contabilizando isso, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente também. Você não vai pagar só um valor em preço, mas também tem ali o valor agregado que ele vai trazer. O tempo de desenvolvimento, né? A facilidade de você subir coisas, recursos para você fazer um teste sem ter que desenvolver todo aquele ambiente e tal. Então, assim, são vários benefícios, tá certo? Tem um cara aqui que está na live, um grande abraço para o Paulo César. Ele é um amigo de anos, o Paulo César. Esse aí, ó, Paulo César. Estourei de Azure e não tem mais por que armazenar XML disso no servidor. Eu ia contar justamente o caso do Paulo César, tá? O Paulo César manja muito de Azure e recursos Microsoft. É um dos meus instrutores em C# nas noites aí, me ajuda muito. E o Paulo me mostrou, cara, na época, isso já tem alguns anos, tá? Ele falou, eu perguntei, cara, mas e storage? E o preço eu não estava ligado no valor? E o Paulo me mostrou, olha aqui, cara, 12 megas de XML, considerando que o limite máximo de um XML é 512K, então 12 megas XML pra caramba. Deu menos de $1 no mês. O storage de 12 megas de XML de alguns clientes. Ele citou agora há pouco aqui na live que ele usa o DNS do Azure para mais de 300 clientes e dá menos de R$3 por mês. Então, vai fazer tudo isso na unha, vai administrar e vai tocar isso nas costas no dia a dia, é um preço. O valor do tempo que isso te economiza é outra conversa. E assim, o storage mesmo tem um monte de coisa lá que a gente pode utilizar. Tem o Static Web Apps, tem a parte de segurança que a gente consegue agregar nos SDKs. Então, assim, é muito benefício, né? Dentro daquele mapa que eu mostrei, organizado ali dos recursos, eu já vinha conversando com o pessoal nos grupos na comunidade desse pontapé inicial de aproximar automação comercial e Azure. Eu firmo, né, tenho o compromisso de que, dentro do ecossistema de automação comercial, montar gradativamente as POCs e ir trazendo, submetendo aos professores, Renato e Milton e Claudemir, para validar isso. Olha, isso aqui é bacana, em automação comercial, aqui atrás de mim vocês já conseguem ver alguns equipamentos aqui. Em breve a gente vai ter POCs rodando de integração de coisas da automação comercial com o ambiente Azure. E a gente vai estar trazendo, montando esses laboratórios e trazendo para vocês irem despertando o interesse e acompanhando o que dá para fazer junto da automação comercial com esses recursos aí que vocês estão vendo. Show. Fábio comentou qual o cupom de desconto, a gente... Eu mandei aí, eu mando de novo. Tranquilo. Ah, tá, de Azure DevOps, de infra. Boa. O Ricardo comentou, só percebi depois de 15 dias da máquina rodando sem fazer nada. É que ele comentou aqui em cima, ó, já subiu uma máquina enorme por causa de um Entity Framework Code First sem perceber. Só percebi depois de 15 dias da máquina rodando. Boa noite. Falando em AZ900, roteiro de aprendizado. Boa, Everton. Valeu aí pela dica, ó. Dica aí do Everton, tá aí, tá? O link no chat. Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valeu, Everton. Meu amigão, Raí Carneiro, falou hoje que já vai ser disponível provas em português, tá? O pessoal que quer certificação, que quer começar... é verdade. Que vai entrar, já vão entrar as provas em português para certificação. Não tem por que não fazer, né? Eu vi alguém comentando hoje no LinkedIn também. Robson postou um artigo sobre prova e certificação. Ele fez até da ProCoding, ele fez uma prova ontem, daí se quiser eu mando o link aí também. O Daniel comentou sobre o Azure Passcode, já responderam aí, né? Bacana. Show de bola. Híbrido é o futuro. Sempre troquei nesse assunto. A gente precisa ver aí, às vezes, utilizar o Azure, talvez, pode ser que até nem faça sentido. Então, você precisa entender, querer empurrar a goela abaixo alguma coisa só porque tá na moda, igual a gente estava comentando aqui, que microserviços, que DDD que a gente precisa utilizar.
E às vezes a gente vai atrás de consumir aquele conteúdo e aí a gente começa aquilo acaba jogando na nossa cara que a gente não precisa daquilo. A gente faz o curso para poder ver que a gente não precisa daquilo, entendeu? Então, absorver o conhecimento, pegar o conceito, saber que aquilo existe, para que serve, quando se aplica, é válido, pessoal. Isso não é jogar dinheiro fora de forma alguma, tá? Conhecimento nunca é dispensável. Então, é bom você saber o que é, para que serve e quando aplicar. E ter a maturidade de saber, cara, isso não é para mim. Eu fiz um curso de microserviço, ótimo, terminei, não é para mim. Fiz um curso de DDD, ótimo, não é para mim. Fiz um curso de mais avançado, inclusive vendo sobre Bounded Context, ótimo, isso não é para mim. Acho que, na verdade, assim, dá para você tentar usar um pouco de tudo e ir evoluindo, né? O que é muito complicado, muitas vezes, você vai começar um projeto, putz, a gente não tem orçamento e nem tem demanda para criar aquela arquitetura que vamos assim dizer, o suprassumo da engenharia de software, né? Mas, assim, você conhecer boas práticas, conhecer o que a nuvem oferece, você fala, olha, dá para a gente, que nem a gente falou de serviços de mensageria, né? Dá para usar aqui o Queue Storage e tal, daí no futuro a gente usa RabbitMQ, Kafka, Service Bus ou alguma outra solução, né? Acho que o importante aí é você tentar se esforçar para conseguir criar uma estrutura capaz de evoluir, né? Evoluir sem você jogar tudo fora, né? O que é mais importante. Exatamente. Olha só, pessoal, eu joguei no chat o nosso grupo do Telegram, tá? Lá a gente joga muita informação aqui do Azure na prática, a gente às vezes faz uns quizzes de brincadeira lá. É uma brincadeira, mas acaba ajudando também, né? É uma forma da gente estudar, é uma forma de estudar divertida, vamos dizer, né? A gente faz quiz de Azure DevOps, de Azure e tal, posta os nossos conteúdos, tá certo? Então, olha só, tô deixando o link aí, ó, tá? Para quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, fica o convite aí também, tá? Então, mais alguma dúvida aí para a gente finalizar aqui? Dúvidas? Acho que conseguimos cumprir a missão para hoje. Show de bola. Dá para a gente fazer uma edição número 2 aqui, tá? Vamos. Bora fazer uma edição. Bora. Vou organizar, me comprometo a organizar algumas POCs, submeter para vocês validarem do ecossistema da automação comercial e Azure, e a gente começar a aproximar já com um viés de algumas coisas práticas, mas o nosso objetivo era dar esse pontapé, plantar essa semente de aproximar as comunidades de automação com o ecossistema Azure e mostrar que tem muita coisa para a gente utilizar, para a gente absorver. E aí a gente vai programando encontros aí para ir mostrando alguns brinquedinhos. Show de bola. Depois a gente, talvez, vamos chamar aí na próxima aí o Ricardo também para participar aí. O Claudenir também está convidado, se quiser. Obrigado. O Ricardo aqui seria fundamental, porque ele fez tanta coisa em Azure. Tem muita coisa para mostrar. Eu quero trazer alguma coisa de IoT para o varejo, viu? IoT para automação comercial, usando alguma coisa aí de IoT Hub, alguma coisa que a gente consiga integrar aí em nuvem com um dispositivo local para fazer algum tipo de telemetria na automação comercial. Quero fazer alguma coisa disso aí, tá bom? Tem uma pergunta para ti aí, o Claudenir. Qual é a pergunta? Não veio aqui, não. O Claudenir, quando sai um SAT sem cabo USB? Boa! Excelente pergunta. Rapaz, eu oro todos os dias para que esse cabo seja eliminado, viu, Isaac? Eu não entendi o cabo SAT. É que tem um aparelho em São Paulo chamado SAT, e pela legislação de São Paulo, pega aí, Marco, e pega hoje, Marco, pelo amor de Deus. E aí, e pela legislação em São Paulo, ele só tem conexão USB. Aí o cara quer fazer uma venda do celular para ele, cara, fica travado, não consegue fazer, né? Aí tem que fazer as pontes, mete ele numa Raspberry falando
Wi-Fi com Raspberry, esse é o SatGo da Bimatec, então não tem SAT. Mas isso é para quê, esse aparelho? Esse é para fazer a emissão da nota. Então, quando você está em São Paulo, né, e sai aquela nota com QR Code, quem autentica é esse cara aí. Quem dá validade jurídica é esse cara aí. E esse cara manda para algum órgão? Manda para o servidor do Cefaz, que é 100% Azure, o de São Paulo. Caramba! Secretaria da Fazenda, né? Isso, 100% Azure. Então, se eu quiser abrir um comércio, eu preciso de um aparelho desse? Tem que ter um aparelho desse e tem que ser da Eugene, tá? Senão os outros não funcionam. No estado de São Paulo, é o aparelho quem comunica com a Cefaz e gera o cupom. Nos outros estados, a gente tem NFCE, que já é XML, mas em São Paulo, é isso aqui, esse é o SAT. Isso aqui é o USB, que é o que o Alexandre estava comentando ali sobre tirar esse USB. A dor dele deve ser querer mandar um mobile para esse carinha, entendeu? Até dá, viu, Alexandre? Mas tem que meter uma Raspberryzinha no meio, para não ter que meter um PC, né? Você pode meter uma Raspberry aí. Vamos bater um papo aí, tá bom? E sabe quantos aparelhos desses tem em São Paulo instalado? 512 mil. Todos eles, todos os dias, mandando XML para a nuvem da Microsoft, da Secretaria da Fazenda. Então, se eu quiser desenvolver um software de automação comercial, eu preciso obrigatoriamente eu preciso saber integrar com esse cara. Isso, aí tem uma DLL muito simples, aí é bem rapidinho a integração com ele, é bem simples, não tem muito mistério não, a gente ajuda aí, o Marcão também, Marco Polo, que é do saque fiscal aí, consegue ajudar as soft houses também, a gente tem uma parceria boa aí, a gente pode ajudar, beleza? Ricardo falou que estamos juntos, só chamar, mas só se eu puder mostrar o Fox Pro integrando no Azure, com certeza, sem dúvida alguma, Fox Pro. Tem uma galera que eu converso aqui que os caras só falam de Fox Pro, o Mosh, o Ricardo aí, tem uma galera no grupo aí. Os caras, eles fazem as coisas com Fox Pro que você desacredita, velho. Tipo, os caras... Show de bola, galera. Mais uma vez aí, muito obrigado a todos pela presença, pela participação aí, pela interação aí no chat. Foi muito bacana trazer esse conteúdo aqui, né? Um conteúdo assim que, pelo menos para mim, assim, não era algo que fazia parte do meu dia a dia. E é muito bom a gente ver esses cenários e saber que a gente consegue também, né? Ter esse tipo de cenário utilizando o Azure, não só aplicações modernas, né, ou microserviços, ou aplicações web, não, assim, o Azure, ele suporta diversos tipos de cenários também, né? Então, com certeza a gente vai ter uma versão 2 aqui, edição 2 aqui deste conteúdo, tá? Então, aguardem aí, fiquem de olho aí nas comunidades. Mais uma vez, muito obrigado ao Claudenir aí, por compartilhar esse conhecimento conosco, o Marco Polo mais uma vez, e tamo junto, pessoal. Valeu, Renato. Show de bola, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Renato aí, viu? Valeu, pessoal. Valeu. Lembrando que tem live daqui a 2 semanas, mandando o link aí para quem tiver interesse, beleza? Aí, show. Um abraço, moçada. Obrigado. Valeu. Valeu, Everton. Falou.